Olá, bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Ruth Fabrícia e na aula de hoje vou te ensinar o passo a passo dessa linda blusa de crochê. Essa blusa de crochê, para mim, ela é a blusa mais fácil de fazer, tá? Que ela é feita aqui com peça única, tá? Você faz a base de peça única e depois é só colocar a manga e aqui o cós, tá? Durante o vídeo eu vou ensinar todo o passo a passo para você. E o mais importante que essa blusa é bem econômica, tá? Menos de um novelo você consegue fazer essa linda blusa de crochê. Durante o vídeo eu vou ensinar você a fazer todos os tamanhos, tá? Então, se você não é inscrita no meu canal, se inscreva que vai vir muitas novidades aí. Me segue nas redes sociais, que é Twitter, Facebook e Instagram. Então, vamos lá para a lista de material? E na lista de material de hoje, a gente vai estar utilizando aqui a linha Pella, tá? Ela contém 460 metros, a cor é o 11 e a tex dela é 295,3. Para o tamanho P e M, você vai utilizar apenas um novelo. Para o tamanho G e GG, você vai utilizar um novelo e apenas um pouquinho do próximo, tá? Que no total vai ser 2 novelos. Vamos utilizar agulha de crochê 2,5 e tesoura. Então, vamos lá para o passo a passo? Então, vamos dar início à nossa aulinha de hoje, iniciando aqui com uma laçada. E a gente vai começar a fazer aqui correntinha, tá? Você vai fazer o número de correntinha de acordo com o seu tamanho, tá? Então, segue aí a dica aí que eu estou deixando no vídeo. Então, eu vou estar fazendo o número de correntinha aqui de acordo com o meu tamanho e já volto. Então, aqui eu fiz o número de correntinha suficiente para mim estar te mostrando o ponto fantasia, que é bem fácil de fazer. Mas você vai fazer o número de correntinha de acordo com o seu tamanho, tá? Então, segue aí a dica. Feito o número de correntinha necessária, você vai subir 3 correntinhas e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Descendo, você vai fazer essa conta. E você vai vir aqui, ó, na correntinha de número 6 e vai fazer 5 pontos altos na mesma correntinha de base. 2, 3, 4 e 5. Então, eu fiz 5 pontos altos na mesma correntinha de base. Feito isso, você vai dar uma laçada no fio, vai contar aqui 1, 2, 3. Na terceira correntinha de base, você vai fazer apenas um ponto alto. Então, esse ponto fantasia, você sempre vai trabalhar sempre na terceira correntinha. Então, aqui eu vou dar uma laçada no fio, vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha de base, eu vou repetir o mesmo passo a passo, tá? Do início. Eu vou estar fazendo aqui 5 pontos altos, trabalhando assim, na mesma correntinha de base. Então, agora é só repetição, tá? Então, aqui eu fiz 5 pontos altos. Vou pular aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, um ponto alto. Então, tá ficando desse jeitinho aqui, ó. Essa sequência aqui. Então, vamos repetir novamente. 1, 2, 3. Na terceira correntinha de base, eu vou trabalhar aqui 5 pontos altos, trabalhando assim, na mesma correntinha de base. 3, 4, 5. Vou dar uma laçada no fio, na terceira correntinha de base, um ponto alto. Então, você vai trabalhar assim até onde você iniciou a sua correntinha, tá? Servindo assim essa dica para todos os tamanhos. Então, agora, feita assim, seguindo aquela dica que ficou desse jeitinho aqui o ponto, tá?
Aí, você agora vai finalizar essa carreira. Aí, você vai vir aqui na terceira correntinha e vai fechar aqui com ponto alto. Aí, segue aí a dica aí, tá? Pra você tá fazendo esse pontinho certinho aí. Tô passando todas as dicas aí pra você. Agora, a gente vai trabalhar a segunda carreira. Você vai virar o trabalhinho e vai iniciar aqui com 3 correntinhas. Feito isso, onde tiver o ponto alto, sozinho, você vai trabalhar os leques, tá? De 5 pontos altos. Como aqui a gente tá iniciando, a gente só vai estar fazendo aqui 3 correntinhas e 2 pontos altos. E onde tiver aqui esse lequezinho aqui de 5 pontos altos, você vai trabalhar um ponto alto sozinho, bem no terceiro pontinho, ó. Ficando desse jeitinho aqui. Então, a gente vai repetir essa sequência, só que vai trabalhar aqui o ponto alto em cima do leque e o leque em cima do ponto alto. Mas é a mesma contagem de ponto da primeira carreira. Então, é o mesmo ponto fantasia, tá? Da primeira carreira, só que a gente tá trabalhando uma maneira diferente. Então, aqui, onde tiver o ponto alto, como vocês estão vendo aqui, eu vou trabalhar os 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E onde tiver aqui os 5 pontos altos, eu venho aqui no terceiro pontinho, bem no meio, e faço um ponto alto. Então, a gente vai estar repetindo essa sequência, tá? 5 pontos altos e um ponto alto sozinho. 5 pontos altos e 5 pontos altos no mesmo pontinho de base. Aí, você vai estar repetindo assim por toda a carreira, tá? Nessa e na demais carreira, tá? E sempre quando tiver aqui um ponto alto sozinho, você vai trabalhar aqui 3 correntinhas e 2 pontos altos. Você vai estar dividindo aqui esses 5 pontos altos, colocando aqui só 3 pontinhos, tá? Então, eu vou estar repetindo assim até que o início. Então, nosso ponto fantasia ficou desse jeitinho aqui, tá? Aí, a gente vem onde a gente iniciou e a gente vai fazer igualzinho o início, tá? Vai fazer aqui, ó, na terceira correntinha, a gente vai fazer 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos e mais um para tá fechando, tá? Então, aqui no total, ficou 3 pontos altos. Então, ficou assim, essas 2 primeiras carreiras. Vamos virar o trabalhinho e a gente vai repetir a sequência da primeira carreira, tá? Então, aqui, como a gente tem os 3 pontos altos, a gente vai trabalhar um pontinho sozinho, tá? Lembra daquela dica, tá? E onde tiver o ponto alto sozinho, você vai trabalhar os 5 pontos altos. O leque, tá? Aqui, ó. Aí, você sempre vai se basear com a carreira de baixo, tá? Ó, como que tá o ponto fantasia. Onde tiver o ponto alto sozinho, você vai trabalhar os 5 pontos altos. E onde tiver o ponto alto, você vai trabalhar aqui, ó, tá? Então, vai seguindo a dica aí. Então, aqui a gente tá aqui na carreira de baixo, o ponto alto sozinho, a gente já trabalha os 5 pontos altos. Ó. E onde tiver aqui os 5 pontos altos, você trabalha aqui um ponto alto sozinho. Então, agora é só você tá repetindo aí essa sequência, tá? Por número de carreira necessária, tá? Até o tamanho que você achar que é de acordo com o seu tamanho. Ó. Eu mesmo ponto fantasia, super fácil de fazer. Então, eu vou estar seguindo assim, fazendo a minha base no tamanho desejado. E já volto com você. Então, a minha base para o meu tamanho, que é o tamanho P,
Eu iniciei aqui com 50 correntes, tá? Que é o comprimento. E de largura, eu fiz aqui 58 carreiras de ponto alto, ó. O ponto fantasia. Então, ficou assim o ponto fantasia, ó. Desse jeitinho aqui. Aí, você pode estar pausando o vídeo para estar visualizando assim o ponto fantasia, tá? Mas ficou desse jeitinho aqui. Então, aqui eu fiz 58 carreiras do ponto fantasia, tá? Ficou uma base comprida, ó, uma peça única, tá? Então, aqui é o comprimento, tá? E aqui a largura, 58 pontos altos, tá? De largura. E em centímetro, eu vou passar aqui para vocês, ó, em centímetro para cada tamanho, tá? Então, ficou assim. Feita aí o seu tamanho desejado, você vai fazer uma correntinha. E em cada pontinho de base, você vai fazer um ponto baixo. Então, aqui, ó, no pontinho de base, eu vou pegar as duas alcinhas do ponto alto e vou trabalhar um ponto baixo. Aí, você vai trabalhar assim até no finalzinho da carreira. Então, aqui uma dica, que nessas pontas aqui nas laterais, a gente vai trabalhar aqui os botões, tá? Aí, aqui, a gente vai trabalhar aqui ponto baixo sobre ponto baixo, e o outro lado a gente vai trabalhar a casinha do botão, tá? Aí, quando a gente for fazer a casinha do botão, a gente vai trabalhar com correntinha de separação para tá colocando o botão. E o outro lado, a gente trabalha só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Aí, aqui um exemplo, tá? Então, a gente trabalha aqui, ó, a casinha do botão, que a gente trabalha aqui, ó, com 3 correntinhas de separação, tá? Pra gente tá colocando um botão. Aí, é de acordo com o tamanho do botão, tá? Da sua preferência. Então, esse aqui é pequenininho, então, esse aqui encaixou certinho, ó. E o outro lado, que a gente vai costurar aqui o botão, a gente trabalha ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Aí, essa blusinha aqui já tem o passo a passo no YouTube, tá? Então, é parecida, tá? O modelo é parecido. E a gente vai estar fazendo aqui a mesma dica, tá? Então, eu vou estar seguindo aqui, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E já volto com você. Então, eu caminhei aqui fazendo ponto baixo em cada pontinho de base. Vou virar o trabalhinho. Vou fazer aqui uma correntinha e vou trabalhar aqui em cada pontinho de base. Em cada ponto baixo, um ponto baixo. Seguindo assim por toda a carreira. Então, aqui finalizei a segunda carreira de ponto baixo. Então, a terceira carreira, a gente vai começar a fazer aqui as casinhas do botão, tá? Então, fiz uma correntinha, vou estar fazendo aqui 3 pontos baixos. Vou fazer 3 correntinhas de separação para estar fazendo a casinha do botão. E sempre quando você pular aqui número de correntinha, aqui número 3, você vai pular 3 pontinhos, tá? Fazendo assim números iguais aqui de pontinho em cima e embaixo. Então, pulei 3 pontinhos de base, venho aqui, ó, no quarto pontinho, faço um ponto baixo. Então, agora, a gente vai trabalhar aqui a separação dos pontinhos. Então, em cada pontinho aqui, em cada casinha aqui, do botão, eu vou pular aqui 5 pontos baixos, ó. Então, fiz a casinha aqui do botão, que é as 3 correntinhas, e vou seguir fazendo aqui 5 pontos baixos, tá? É a distância de cada casinha de cada botão, ó. Como tá aqui, ó. E agora, eu vou repetir aqui, ó. 3 correntinhas de separação, vou pular 3 pontos baixos e no quarto pontinho, vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer a sequência aqui de 5 pontos baixos. Você pode aumentar ou diminuir, tá? Esse espaço em cada botão, tá? Fica aí a sua preferência. E você também, se caso você for botar um botão maior,
você vai aumentar o número de correntinha aqui e também vai repetir o número de ponto baixo que você vai pular, tá? Ou se você botar um botão menor, aí você também vai diminuir o número de correntinha e de ponto baixo que você vai estar fazendo aqui de distância, tá? Então, eu vou estar seguindo assim, com essa dica, até aqui no início. Então, aqui na minha base, ficou no total de 6 botões, tá? 6 casinhas de botão, tá? Lá na outra ponta, onde você não vai estar colocando a casinha do botão, é só você trabalhar aqui na terceira carreira, ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer essas 3 correntinhas aqui de separação, tá? Você vai trabalhar assim na outra ponta. Aí, aqui a minha base, eu finalizei com 2 pontos baixos, tá? Aí, vai de acordo de cada tamanho, tá? Você pode fazer com 7 botão, e aqui também tá fazendo diferente, sobrando com 5 pontos baixos, e assim em diante. E aqui na quarta e na quinta carreira, você vai trabalhar ponto baixo em cada pontinho de base. Aqui, ó, na casinha aqui eu fiz 3 correntinhas, então vou trabalhar aqui, ó, 3 pontos baixos, ó, ficando desse jeitinho aqui. Vou botar bem pertinho, ó, tá? Aí, aqui no ponto baixo, eu vou trabalhar ponto baixo em cada pontinho de base. Tá? Em cada pontinho de base, é só você trabalhar um ponto baixo, tá? Na quarta e na quinta carreira. Então, vem aqui na casinha do botão, tem aqui no pontinho de base 3 correntinhas, então, vou fazer 3 pontos baixos. Vem aqui pro próximo pontinho, um ponto baixo. Então, você vai trabalhar assim por toda a carreira. Então, a quarta carreira ficou assim, tá? E a quinta é só você trabalhar pontos baixos em cada pontinho de base, tá? Até finalizar assim toda a carreira, tá? Aí, você vira o trabalhinho, trabalha pontos baixos em cada pontinho de base. Então, ficou assim, tá? A nossa casinha aqui do botão. Aí, feita aqui 5 carreiras no total, é só você tá cortando esse fio e finalizando. Aí, depois, é só você tá fazendo aqui, ó, 5 carreiras na outra ponta, 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Pra tá costurando assim o botão. Então, eu vou tá fazendo aqui e já vou. Então, ficou assim, tá? Uma ponta aqui da blusa ficou só com ponto baixo e a outra ficou com casinha de botão. Aí, no total, aqui ficou com 6 botões, tá? Ficou desse jeitinho aqui. Então, aqui é só você tá costurando o botão, tá? Então, feito isso, a gente vai começar a trabalhar aqui a alça, tá? Que eu vou ensinar pra vocês. Aí, você vai colocar a alça bem no meio da blusa, tá? Bem aqui no meio da parte da frente e a outra atrás, tá? Aí, você coloca um marcador pra você não tá se perdendo, tá? Aí, aqui, mais ou menos, ficou 6 pontos de espaço. Mas aí, vai ser de acordo com o seu tamanho, tá? Você vai tá fazendo a marcação aí. É só você colocar no meio, tá? A alça e fica direitinho, tá? Aí, eu vou ensinar pra vocês o ponto que vai servir tanto pra alça, tanto aqui pra área da cintura, tá? Então, vamos lá. Na parte da cintura, é só você tá esticando e tá colocando na sua blusa, tá? Essa é a medida correta para o cós da sua blusa, tá? Aí, você estica e depois só tá costurando. Aí, você vai fazer esse comprimento, tá? Essa é a medida correta. Então, para o cós e para a base, tá? Da nossa cintura, da nossa blusa, você vai estar fazendo 9 correntes, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, esse cós vai ser feito. Você vai subir 3 correntinhas e vai trabalhar aqui na quarta correntinha aqui descendo, um ponto alto em cada correntinha de base, tá? Então, esse cós vai ser feito com ponto alto e meio ponto alto, ponto alto e meio ponto alto, tá? Aí, você vai fazer assim por todo o comprimento.
Eu vou completar aqui meus pontos altos e já volto. Então, eu fiz em cada pontinho de base um ponto alto. Vou virar o meu trabalhinho, vou fazer 2 correntinhas e em cada pontinho aqui de base, eu vou fazer aqui, ó, meio ponto alto. Aí, você vai pegar a alcinha aqui de trás, tá? Você vai pegar a alcinha aqui de trás, do ponto alto, do ponto de base, e vai trabalhar meio ponto alto, tá? Aí, você vai fazer assim por toda a carreira. Então, vou mostrar aqui bem pertinho, ó. Meio ponto alto, trabalhando aqui a alcinha de trás. Em vez de você pegar as 2 alcinhas do ponto, você vai pegar uma alcinha apenas, ó, de trás, tá? Mas caso você quiser pegar os 2 pontinhos, também não tem problema, não. Aí, você vai trabalhar assim por toda a carreira. Aí, agora, vai repetir a sequência, tá? Dos pontos altos, que você vai subir 3 correntinhas, tá? É a dica. Ponto alto, você inicia com 3 correntinhas. Meio ponto alto, você inicia com 2 correntinhas. E você sempre vai trabalhar com a alcinha de trás, ó. Pegar uma alcinha apenas do ponto de base, ó. Em vez de você pegar as 2 alcinhas, você pega uma alcinha apenas, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a minha base, recebendo assim, essa dica, e já volto com você, tá? Aí, vai ser 2 alças, tá? Pra tá colocando no ombro, e uma base da cintura. Aqui na base da cintura, eu fiz o comprimento de acordo com o tamanho da blusa, tá? Aí, eu estico essa base e vou costurando. Aí, numa ponta, você vai trabalhar normalmente, e a outra ponta, você vai trabalhar a base do botão que você fez lá na blusa, tá? Aí, eu fiz aqui dois pontos baixos, e depois eu segui aqui fazendo 4 pontos baixos e 2 correntinhas de separação, tá? Igual que você fez ali na casinha do botão, tá? Serve aí a dica para um botão maior ou menor, tá? Aí, você vai repetir a mesma base lá que você fez lá na blusa, o mesmo tamanho da casinha do botão. Aqui a minha alça, eu fiz 24 carreiras, tá? Mas é bom você tá medindo e tá vestindo para tá fazendo o tamanho desejado, tá? Aí, para cada tamanho, eu tô deixando aqui a medida para você, tá? Você tá seguindo aí. Isso aqui é a alça. E aqui é a posição do cós, tá? Que a gente vai tá fazendo a costura. Aí, você coloca nessa posição aqui, ó. E vai costurando, tá? Você pode costurar com a agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê, fica aí a sua preferência. Aí, você inicia aqui, inicia as costas, volta aqui pro cós, sempre encaixando o ponto para dar certinho nas pontas, tá? Aí, vai esticando o cós e bota certinho aí na base da sua blusa. E a alça é a mesma dica da costura, tá? Mesma coisa que você costurou aqui na cintura, você vai costurar aqui, tá? Aí, coloca o marcador e faz a costura, tá? É a mesma base da costura. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou pegar 2 pontinhos aqui, tá? Da nossa alça e 2 pontinhos aqui da nossa base da nossa blusa. Aí, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Aí, onde você colocou o marcador, tá? Pra tá costurando a alça. Você vai estar costurando dessa forma, tá? Aí, você vai fazer nessa alça, tá? Na outra também. E vai trabalhar também, assim, essa costura também na cintura, tá? Unindo as 2 peças. Da base da blusa e a base da cintura, tá? Aí, depois é só tá dando um nozinho. Chegando no finalzinho da costura, é só você tá dando 2 nozinhos, tá? Aí, você vem aqui, ó, e coloca a linha entre a agulha. Isso é a base do nozinho, tá? Aí, feito isso, é só cortar a linha. Então, eu vou estar costurando aqui as 2 alças e a base da cintura e já volto. Então, aqui a nossa cintura ficou desse jeitinho aqui, tá? Aí, aqui a parte da cintura,
que ficou desse jeitinho aqui, tá? Fica com uma costura bem bonitinha. Aí, aqui é a parte do botão, ó. Fica certinho, tá? Ó. Aí, ficou assim, tá? E depois eu vou estar tirando aqui o excesso de linha. E aqui, eu já costurei também as mangas, tá? Que ficou desse jeitinho também, que depois eu vou fazer o acabamento. Então, vamos lá agora aprender a fazer esses biquinhos aqui. Esse biquinho você vai estar fazendo aqui na parte de cima, tá? Aí, fica aqui embaixo do braço, nas costas e assim em diante. E onde tiver a manga aqui, você não vai fazer o biquinho. E nem aqui também onde bota o botão, tá? Aqui nos pontinhos baixos. É só na parte rendada aqui da parte do crochê. Então, vamos lá. Aí, você vai dar uma laçada aqui no fio, tá? Como fosse uma correntinha inicial. E vai estar colocando aqui na parte rendada, tá? Ó. Aí, você vai fazer o ponto picô. O ponto picô é 3 correntinhas, ó. Vem aqui na primeira correntinha onde você iniciou, você faz um ponto baixo. Aí, você vai colocando aqui, ó, colocando com ponto baixíssimo ou com ponto baixo, na distância que você achar melhor, tá? Então, aqui 3 correntinhas, um ponto baixo, vem aqui na base aqui da blusa e faz um ponto baixíssimo. Aí, você vai estar fazendo assim até aqui, tá? Só na parte rendada da blusa. Então, aqui, você que não sabe fazer esse pontinho, eu vou fazer devagarzinho, ó. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Venho aqui na primeira, pego uma alcinha apenas da correntinha e faço o ponto baixo, ó. Desse jeito. Aí, venho aqui no último pontinho aqui, ó. E fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar esse fio e vou esconder esse fio aqui por trás. Fazendo assim o acabamento. A blusinha está desse jeitinho aqui, tá? Aí, agora eu vou cortar o excesso de fio, que é pra fazer o acabamento. E vou colocar os botões. E já volto. Aí, a dica do botão é você colocar a parte de cima, assim, ó. Marca onde tem aqui a casinha do botão. E tá colocando um botãozinho, tá? Essa é a dica. Aí, coloca o marcador e costura o botão aqui na parte de baixo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui já coloquei os botões, que ficou desse jeitinho. E a nossa blusa já está toda finalizada, tá? Eu costurei a manga do mesmo jeito que eu costurei aqui. E ficou assim. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E se caso ficar alguma dúvida, você pode estar perguntando para mim, que eu vou responder com o maior carinho. Então, um grande beijo e até a próxima!